começar, né? Vamos começar a pregação da Palavra de Deus, vamos começar abrindo em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16, a palavra de Deus diz assim, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, pedimos ao Senhor que nos abençoe essa noite. Pai amado, abençoe a Tua igreja com a pregação da Tua palavra. Peço ao Senhor que abra o nosso coração, o nosso entendimento. Peço ao Senhor que nos ajude a lidarmos com o tema que trataremos hoje. Pai bondoso, peço ao Senhor que me ajude a transmitir a Tua palavra com fidelidade, com clareza, que possamos, Senhor, glorificar ao Senhor através do aprendizado, aplicação e acolhimento da Tua palavra. Oro isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, de manhã eu enfatizei sobre esse texto, que ele vem de Deus, a palavra vem de Deus, e que se você veio aqui hoje, você já veio com esse pensamento, não é? Para ser ensinado, para ser repreendido, para ser corrigido, para ser educado na justiça, a fim de Deus ir trabalhando no seu caráter, para você se parecer mais com Jesus Cristo. Mas no início do texto ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. E hoje eu quero tratar de um texto da escritura que muitos não acham inspirado, ou que não acham inspirado, ou que não acham útil. Quase não vê aplicabilidade nas suas vidas. Irmão, segundo o Instituto de Pesquisa Barna, lá nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa em 2017. Isso é passado, pastor, né? 4 anos atrás. E essa pesquisa mostra que a taxa de divórcios entre os evangélicos se iguala à taxa de divórcio do restante da sociedade. Olha só, a taxa de divórcios entre os evangélicos se iguala à taxa de divórcios entre as pessoas de outras fés, de outras crenças, sem crença nenhuma, os ateus. Não é estranho isso? Tudo bem, né? Ok ter divórcios entre os evangélicos, mas era para ser algo ali mínimo, algo assim, quase não aparece nas estatísticas. Mas estatisticamente a taxa de divórcio entre os evangélicos, não só cristãos, ou que se dizem cristãos, evangélicos, chegou no mesmo nível dos não evangélicos. Isso há 4 anos atrás. Será que a coisa melhorou 4 anos atrás para cá? Estava conversando com a minha esposa e ela conversando com não sei quem, com a mãe dela e os amigos, sei lá, e elas estavam conversando que tem gente que nessa época de pandemia, teve mais gente se divorciando agora nessa época de pandemia. Fala, por quê, pastor? Porque o marido fica em casa, a esposa fica em casa, o casal lá convivendo juntos, descobriram que não se suportam. Então essa época de pandemia, que era como a época do casal estar mais próximo, aumentou a taxa de divórcios. Aí já não estou falando de evangélico, estou falando no geral. Taxas de separação nessa pandemia. Não é estranho isso, irmãos? Não é triste? Mas é o que é, né? É o que é. No estudo bíblico dessa sexta-feira que nós tivemos agora, nós estudamos a canção, o cântico, o poema, talvez um dos mais famosos e antigos do mundo, talvez o livro mais difícil ou talvez o mais debatido da Bíblia. Me refiro ao livro do Cânticos dos Cânticos.
E é para lá que eu peço que você abra. Esse livro, conforme o texto que nós lemos no início, é parte da Escritura. E por ser parte da Escritura, ele é útil, ou para ensinar, ou para repreender, ou para nos corrigir, ou para nos educar na justiça. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, a gente vai ler o verso, capítulo 2, verso 10. Do 10 ao 13, a palavra de Deus diz assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Pois é, meus queridos, pois é muito romance, né? É muita melação, não é? Você fala, quem que vai falar assim, né? A tua voz é doce, o teu rosto é amável. Pois é. Irmãos, o cântico, ele começa com a noiva e o noivo trocando elogios mútuos, expressando seus desejos um pelo outro, enquanto aguardam a consumação que tanto esperam. Vou tentar fazer um resuminho, tá bom? E começa assim, essas declarações de amor, declarações de um casal apaixonado. Enquanto o casamento não chega, é aquela lambeção, é aquela, não é? Começa aquela coisa melosa, mas é assim, elogios e expressão de desejo um pelo outro enquanto a consumação do casamento não chega. Isso é mais ou menos o que resume o livro do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 17. Em seguida, há uma sequência de sonhos da noiva com o seu casamento e a intimidade subsequente com o seu esposo, que é do capítulo 3 até o capítulo 6, verso 13. Então, irmãos, nessa sessão em que ela está sonhando com o casamento, com o seu esposo, há expressões de dor, há expressões de decepção, há o medo da perda da pessoa amada, mas há também a expressão da expectativa, olha só, expectativa da consumação do casamento. Sabe, vê a hora de chegar o momento do casamento para que os noivos, que tanto se amam e se desejam, possam consumar esse casamento, possam desfrutar desse casamento. E por fim, o poema termina registrando o sentimento de realização desfrutado por um casal que se uniu. Estão na segurança do seu amor verdadeiro. Então estão desfrutando isso. Isso você vê do capítulo 7 até o final do livro. Nesse último capítulo do livro, aparece o versículo mais conhecido do livro, ou mais famoso. Fala, mas para o pastor eu não conhecia, bom, então agora você vai conhecer, ele vai ser famoso para você, tá bom? É o capítulo 8, verso 7. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, enfim, o resumo do livro é isso.
O resumo do livro é isso. Só que esse livro ele apresenta algumas dificuldades. Eu quero trazer para os irmãos, especialmente dificuldades de interpretação. Primeiro, tem uma discussão sobre a identidade do amado, do marido, do noivo. Tradicionalmente se entende que é o rei Salomão. Ok, nós entendemos assim, que é o rei Salomão. E que o livro descreve a sua relação de amor com uma de suas esposas, a Sulamita, talvez a predileta entre as suas esposas, talvez a primeira das suas esposas, primeira pessoa a quem ele amou. Não sabemos. Por que digo isso? Porque Salomão teve quantas mulheres? 700 sogras. Já pensou? Pensou quanto primeiro? 700 sogras? Pensou, senhor? 700 sogras? Pois é, ainda teve 300 concubinas. O homem era insaciável. Então, talvez essa Sulamita, a amada do livro, fosse entre essas 700 ou 1000 mulheres, fosse a predileta dele. Talvez não. Talvez fosse a primeira, entra naquela empolgação. Ou talvez, irmãos, seja apenas uma história contada. Talvez não houve uma Sulamita em especial. Salomão, ele como é uma composição de um cântico, talvez ele criou 2 personagens e ele se incluiu como sendo um dos personagens, né? Ele quis ser o herói da trama, então ele criou uma história fictícia e compôs essa canção. Afinal, é uma canção, é um cântico. E quando você lê o currículo de Salomão, né, em 2 Reis, você vê que Salomão ele escreveu 1005 cânticos. E esse aqui seria um deles, ou o maior deles. Por isso que algumas traduções, o título é Cântico dos Cânticos. Alguns é Cantares de Salomão, outros é Cântico de Salomão e outros é Cântico dos Cânticos, ou seja, o super cântico, né? O top dos cânticos, tá bom? Então tem algumas dificuldades com relação a isso. É fictício? Quem que é essa mulher? Será que é o rei Salomão mesmo? Ou alguém se passou pelo rei Salomão? E aí? Em alguns versos ele é retratado como pastor, enquanto que a sua amada é retratada como uma jovem camponesa. Mas também tem uma outra interpretação, e eu comentei isso na sexta-feira com os irmãos que estavam aqui, que é defendida por muitos estudiosos, e eu não conhecia essa interpretação. O comentário bíblico que eu mais uso para quando eu vou estudar, ele segue essa interpretação que eu vou falar agora. Diz assim: essa interpretação sugere que o rei Salomão foi um intruso no relacionamento de uma jovem com um pastor, a quem ela era apaixonada. Ela era apaixonada por um pastor, ela também era pastora, né? E aí o rei Salomão, como ele tinha o seu harém, um dia ele passou e viu ela e falou: vem cá, quero você. Mas ela já estava namorada por outro. E aí levou ela para o seu harém, mas ela recusou o pedido do rei para poder ficar com o pastor a quem ela tanto amava. Então muitos conseguem ler esse cântico e tirar essa interpretação. Quando eu li isso, eu voltei para esse cântico em várias versões de Bíblia e li, e eu não consegui chegar nessa interpretação. Toda vez que eu lia, para mim ficava claro que era o rei Salomão que era o amado dela, que é o amado dela, é para ele que ela se declara e ela se declara para ele, e assim por diante. Entendeu? Eu consigo enxergar a tradição normal é assim: havia uma jovem no campo que trabalhava muito, cuidava das ovelhas e cuidava da vinha, e aí um dia ela vê um pastor com as suas ovelhas chegando, e ela se apaixona por aquele pastor e ele se apaixona por ela, e aí eles fazem juras de se casar. Aí o tempo passa, cadê esse pastor, esse amado que não aparece? De repente vê o rei chegando com toda a sua comitiva, e ela descobre que aquele pastor que ela tinha se apaixonado, na verdade é o rei Salomão, que ela tinha se apaixonado pelo rei Salomão. E aí eles casam, se desfrutam, né, dos prazeres do casamento, e aí eles têm alguns momentos, algumas dificuldades no relacionamento deles, algumas quase briguinhas que você vê aqui.
durante o livro. Mas depois eles se reatam de novo e desfrutam a maturidade do amor. É mais ou menos isso que os tradicionais enxergam nesse livro. Essa é a história, essa é a música por trás de Cântico dos Cânticos, né? E é o que eu consigo enxergar também, tá bom? Não quer dizer que eu estou certo, quer dizer que eu consigo enxergar isso, normal. Uma outra dificuldade bem conhecida diz respeito a como a mensagem do livro de Cantares deve ser aplicada. Tá, pastor, eu li esse livro bonitinho, olha, debaixo da macieira te despertei. Tá, como que eu interpreto isso? Né? Algumas pessoas têm essa dificuldade, e na verdade essa é a maior dificuldade. Que uma pessoa que não tem sensibilidade, uma pessoa que está carnal, ele vai interpretar o livro de Cantares de uma forma carnal, de uma forma errônea. É um livro espiritual, porque toda a escritura é inspirada por Deus, certo? Certo, pastor? Então você tem que ter cuidado ao interpretar esse livro. Especialmente por causa da linguagem, tanto quanto, digamos assim, sensual em algumas partes. Dentro do judaísmo, alguns rabinos defenderam que essa poesia devia ser entendida de forma alegórica. Como assim de forma alegórica? Não é uma história de amor entre homem e mulher. É uma alegoria, é um simbolismo. Simbolismo de quê? Simbolismo do relacionamento de Deus com Israel. Como se Deus fosse o pastor, o amado, e Israel fosse a jovem camponesa lá pobre, abandonada, que daí o rei chega e a toma para ser sua esposa, né? Então os rabinos judeus fazem essa interpretação. No entanto, outros rabinos judeus, não sei se tem rabinos que sejam judeus, judeu, né? Outros rabinos seguiram defendendo, que é o eu dou mais ênfase nisso, que o livro simplesmente aborda a dádiva do amor conjugal e deve ser aplicado de forma literal. Ou seja, o foco do livro é mostrar o relacionamento matrimonial, que é abençoado por Deus, que deve ser desfrutado, que deve ser desejado, que deve ser louvado. Porque enquanto a sociedade trata o casamento como algo tanto fez, tanto faz, algo de qualquer jeito, pega e larga, faz o test drive e descarta, esse livro ele mostra de novo, não, o casamento é algo sério, é algo sagrado, é algo precioso. Então, para muitos, não tem uma interpretação figurativa, é um retrato de como deve ser o relacionamento matrimonial, tá bom? Em outras palavras, o autor de Cantares de Salomão não estava pensando no amor de Deus para com Israel quando escreveu esse livro, mas simplesmente no amor romântico entre o marido e a mulher debaixo da bênção de Deus, dentro do matrimônio, ok? Então, esse tipo de dificuldade também permaneceu entre os intérpretes cristãos. Então, de 2000 anos para cá, aí os cristãos também entraram na interpretação desse texto. E para os cristãos, esse livro ele traz uma analogia entre o amor de Cristo e sua igreja. Aí a amada seria a igreja e o noivo seria Cristo. Irmãos, com certeza, diversos trechos bíblicos empregam a figura do casamento para descrever a relação entre o Senhor com o seu povo, seja Israel, no Antigo Testamento, seja a igreja, no Novo Testamento. Isso é certo. Tem muitos textos bíblicos que mostram o relacionamento de Deus, ou de Jesus com o seu povo, com a igreja, de uma forma simbolizada pelo casamento. Isso a gente não nega. Então, olha só, desde que se mantenha em mente que a mensagem de Cantares de Salomão, pelo menos de forma, digamos assim, elementar, primária, aborda a bênção do amor entre o homem e mulher dentro do casamento, essas interpretações alegóricas não são problemáticas. Não é problema você interpretar dessa forma, desde que você entenda que o livro está dando ênfase também sobre o casamento. Se você consegue enxergar aqui, é Deus e Israel, não, é mais que isso, é Cristo e igreja, ok. Estou dizendo que você está errado, mas você não pode negar que aqui está falando sobre o casamento, homem e mulher, que Deus santifica o casamento,
que o casamento, o matrimônio, o sexo dentro do matrimônio é abençoado por Deus e é apropriado e é a vontade de Deus, tá bom? Isso porque, de fato, na Bíblia, frequentemente o relacionamento com Deus, com o seu povo escolhido, sim, como eu já falei, é retratado através da figura do matrimônio. Da mesma forma, o amor do marido pela esposa é visto como um tipo do amor de Cristo pela igreja. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, irmãos, lendo esse texto várias vezes, a Isabela chegou um dia lá, eu estava estudando, eu estava lá, que você está lendo, pai? Eu estou lendo um livro que eu tenho mais dificuldade, que é o livro de Cânticos. O que eu vou ensinar sobre esse livro na sexta-feira? Então eu li várias versões, então algumas observações importantes na meditação desse livro. Presta bastante atenção. Primeiro, meus queridos, é a bênção de Deus ao matrimônio. Não podemos negar isso. Deus abençoa o matrimônio. E um livro que fala sobre o matrimônio é algo a se considerar. Um livro centralizado na questão do matrimônio mostra a importância do matrimônio para o Senhor. E isso já no Velho Testamento. No Velho Testamento. Quanto mais agora a gente vai ver um Cristo e a igreja mais para frente. A importância que Deus dá ao matrimônio. Mas tem a bênção do Senhor ao matrimônio. O mundo, como eu já acabei de falar, trata o matrimônio como algo, não sei, talvez, né? Não precisa casar. Não, é só ficar junto. É só juntou ali, faz o teste de drive, deu certo, não deu, descarta. Você viu o que eu falei no começo da mensagem? A taxa de divórcios? Por causa disso, irmãos. É uma má concepção do significado e do valor do casamento. É uma falta de entendimento do que é o casamento. Se você não entende o que é o casamento, é muito fácil você desprezá-lo. Lembra quando algo perde o seu significado, ele perde o quê? O seu valor. Não é assim? Conforme o significado é desprezado, é esquecido, aquilo ali passa a perder o seu valor, tá bom? Outra observação é que, conforme esse livro, né, nós lendo esse livro, dizemos que o sexo no casamento, ele é aprovado por Deus, ele é abençoado por Deus no casamento. Então, o exemplo que eu já dei, alguns pensam, né, Deus criou o homem e a mulher, e aí a parte do sexo e tô diabo, faz essa parte aqui que eu quero nem ver, né? Não é assim não. O sexo é a ideia de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher, o formato dos corpos dele, toda, né, a fisiologia do corpo ali é para o órgão sexual se encaixar certinho, no lugar para cada coisa, é tudo certinho. Deus projetou para que tivesse, até nos animais, tudo certinho, especialmente no homem e na mulher. O sexo é a ideia de Deus, e não é só para procriação, porque no nosso corpo, quando você estuda o nosso corpo, existem partes do nosso corpo, dos órgãos sexuais, que tem células, que tem enzimas, que eu não lembro os nomes agora, que fazem com que o corpo sinta prazer pela relação sexual. Então não é algo só que está na cabeça, é algo que naquelas partes gera prazer ao homem. E Deus projetou assim, não foi algo que foi surgindo com o tempo. Então Deus criou já pensando nisso, para que o casal sentisse prazer na relação sexual, fosse algo já para que o casal se alegrasse e desfrutasse juntos, ok? Então, algo abençoado por Deus. Uma coisa que se destaca aqui nesse livro, irmãos, é a paixão sexual. Isso é óbvio. O desejo, a atração que um tem pelo corpo do outro. Eles ficam falando isso. Ele fala dos seios dela, né, e outras coisas. Ela fala dele, com as características do corpo dele, quanto ela deseja aquilo, ela não é? E deseja o corpo dele e tudo mais, deseja desfrutar do prazer com aquele corpo e vice-versa. Então, o livro dá muita ênfase nisso, na paixão sexual, na atração sexual saudável. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Essa atração mútua, e você vê que muitas vezes, em vários exemplos aqui do livro, existe um elogio constante ao corpo do outro.
E alguns elogios que para nós é difícil entender. Por exemplo, quando ele fala que os cabelos da Sulamita são como um rebanho de cabras descendo um monte não sei o quê. Você fala, né? Talvez para nós não se encaixaria. Quando ele fala, quando ele compara, o amado compara a sua amada com as éguas de Faraó. Você fala, né? Imagine, né, Antônio, você chamando a Keren de égua de Faraó, né? De repente vai trabalhar com os dois olhos roxos. Isso aqui foi nada. Eu caí, né? Ia ter que dar desculpa muito criativa, né? Mas irmãos, capítulo 1, verso 9. Capítulo verso 9. Mas ele capturou com 2:9. As éguas de Faraó te comparo, ó querida minha. E olha só o que ela fala para ele, ó, capítulo 2, verso 9: o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Filho da gazela? É meio esquisito, né? Então assim, para nós é estranho esses elogios, mas no contexto oriental, eles observavam a beleza da natureza e eles olhavam os detalhes. Por exemplo, as éguas de Faraó não eram qualquer cavalo. Para mim, cavalo é cavalo, tudo igual. Até que eu fui na fazenda que o Carnal trabalha. Eu cheguei lá e vi aqueles cavalos. Que cavalos, né? Eu fiquei assim, uau! Que lindos que são, cuidados, o porte deles e tal. E aí o Carnal levou a gente lá nas baias. A gente entrou lá nas baias, passou a mão nos cavalos, sabe? Mexeu na crina e tudo mais. E tiramos foto até com os cavalos, assim, né? Então, sabe aquela coisa? Porque era muito bonito os cavalos. É diferente. Não é igual esse pangaré que a gente vê por aí. É diferente. Agora, você imagina as éguas de Faraó. Aqueles cavalos árabes, os mais cuidados do mundo. Aqueles cavalos que usam sapatinho de algodão para andar assim, sabe? É penteado, é um cuidado. Então, ao compará-la com as éguas de Faraó, ele estava falando da sua postura e da sua beleza inigualável, que não tem outro. Mas para nós isso é muito estranho. Para nós, quando ele fala que o pescoço dela é como uma torre, assim, você fala torre, você imagina uma mulher que está chamando ela de pescoçuda? Não, é que naquele contexto a torre ela se harmonizava na cidade como um lugar de destaque. Ele está se referindo à sua postura, à sua elegância, como o pescoço dela, sabe, era harmonioso com a cabeça e o corpo, dava beleza, a estrutura. E assim como uma torre bela, o pescoço belo chama a atenção do homem. Então assim, são elogios que para nós é difícil entender. Mas não falta elogios. Você lê um livro, é uma lambeção, é uma melação, não é verdade? Mas parece até exagerada, mas não é exagerada. A gente vai ver mais para frente, não é exagerada. Então é algo que chama a atenção para a gente, essa admiração pela beleza mútua e as comparações que eles fazem. Outra coisa, uma ênfase que eles dão, que o livro dá várias vezes, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Puxa, estava na ponta da língua. Capítulo 3, verso 5. Finalzinho. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que ele o queira. Essa frase aqui aparece várias vezes no livro. Que não acordeis nem desperteis um amor até que ele queira. Traz a ideia da importância que o amor não deve ser forçado. O amor ele deve seguir o seu curso natural. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Como eu disse, palavras carinhosas, elogios mútuos, um fica chamando o outro de minha amada, meu amado é como não sei o que, não sei o que lá, sabe? Palavras carinhosas, tá bom? Uma coisa que se destaca no livro também é o anseio, a saudade, a preocupação que um tem com o outro. Você vê o tempo todo um pensando, né? Principalmente a amada, né? Cadê o meu amado que não chega? Aquela ansiedade, aquela preocupação, cadê ele que não vem? Cadê ele? Será que ele está bem? Ele se molhou no orvalho, ela fica preocupada. Isso é muito importante.
essa preocupação com a pessoa amada, esse anseio, cadê ele que não chega? Porque quem ama quer estar perto, quem ama se preocupa. Imagina eu fico uma semana longe e ali nem aí, não está aqui, não veio, não está aqui, nem notei, sabe assim? Não seria estranho? Mas o casal, quando se ama, eles querem estar perto o tempo todo, querem estar juntos, sabe? Sempre quando vai em qualquer situação, se está numa festa, se está alguma... O casal sempre sabe aonde o outro está, porque não perde de vista, sabe onde está o tempo inteiro. Um cuida do outro, tem essa ansiedade, essa preocupação, se ele chegou bem, ou está chovendo, sabe? Isso é muito legal, isso é muito importante, tá bom? E aí você vê também as lutas, as dificuldades na vida conjugal. Aquele versículo famoso, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Olha essa parte, as muitas águas não poderiam apagar o amor. Meus queridos, quem já é casado sabe. Conforme o tempo vai passando, é muita água que rola na sua vida. É muita coisa que acontece, se você não tomar cuidado, aquilo vai apagar o seu amor. Sabe? É como se você já viu aquela expressão, banho de água fria? Mais ou menos isso. A vida te dá tantos banhos de água fria, tantas decepções, tantas ondas de dificuldade e luta que batem em você, que se você tomar cuidado, te derruba, você cai. Mas quando o amor está bem fixado, está bem firmado, está bem alicerçado, as águas batem igual as ondas, mas você permanece de pé. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Irmãos, os problemas, as lutas, as dificuldades da vida, não conseguem apagar um amor verdadeiro. Quando eu estava lendo aqui, eu também lembrei do que Paulo disse sobre o amor, refletindo sobre esse texto. Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Então assim, para tudo suportar, para tudo sofrer, tudo esperar, quer dizer que ele vai passar por muita coisa para suportar, para ficar em pé, para ficar firme, tá bom? Então, de novo, você lê o livro e você vê duas coisas serem enfatizadas: paixão, no sentido de atração sexual um pelo outro, né? Os dois não vê a hora de, né? E amor. A palavra amor aparece com muita constância no livro também. Mais do que a palavra desejo, amor. E isso é fundamental. Sabe por quê? Porque paixão, beleza física, desejo, conforme o tempo for passando, essas coisas vão diminuindo. A beleza vai diminuindo. A paixão, aquele fogo, o casal que podia se ver já, né? Isso vai diminuindo. Desejo, é natural isso. Gente, isso é algo natural. Mas o amor deve prevalecer. Olha só, no começo, quando o casal é novo, igual eles estão aqui na juventude, é tudo lindo, tudo forte, tudo em cima, tudo perfeito, não é assim? É tudo maravilhoso, o casal é aquele fogo de desejo um pelo outro. Normal. Mas conforme o tempo passa, essas coisas vão diminuindo, mas tem outra coisa que prevalece muito além disso. Mostra que isso era só, um enfeite, que é o amor. O amor prevalece. Olha só, conforme o casal caminha em direção à velhice, todo aquele fogo da paixão vai diminuindo, mas o amor tem que ir aumentando. E olha só o que acontece, o amor se torna mais precioso. É um amor muito mais precioso. E eu vou explicar para vocês por quê. O sexo do casal, conforme o tempo vai passando, é um sexo mais carinhoso. Vai passando o tempo, não é mais aquele sexo do prazer, de coisas novas, de inventar moda e quer toda hora. Então é um sexo mais carinhoso. Tem mais um cuidado de como você vai tocar ela, como ela vai te tocar, se você está machucando ela, se ela está bem, se ela está
sabe, está em condições. Até o sexo, ele vai sendo aprimorado pelo amor. Ele se torna um sexo mais carinhoso, conforme o tempo vai passando. Ele vai ficando mais escasso? Vai, mas se torna mais carinhoso, mais cuidadoso, porque o marido vê o marido passa a perceber a fragilidade da esposa, as dificuldades da esposa, passa a conhecer mais o que machuca, o que não machuca, onde não dói, etc. E tem todo esse cuidado. É um cuidado maior, meus queridos. Na velhice, o cuidado mútuo, o respeito, a admiração e a consideração passam a ser as marcas visíveis do casal. Não é que o casal está lá colado, tirando fotos, se beijando. Não é mais isso. É o respeito mútuo. Olha, aquele casal se ama por que se ama? Olha o respeito que um tem pelo outro. Olha o cuidado que ele trata ela, que ela trata ele. Você percebeu isso? Você percebeu a admiração que ela tem por ele e ele tem por ela? Você notou a consideração que ele tem? Por que consideração? Porque ele considera tudo que ela passou junto ao lado dele. Ela considera tudo que ele passou para ser o pai que ele é agora, para ser o marido que é, tudo que ele sofreu, tudo que lutou, ela tem consideração. Olha só que coisas preciosas, coisas que vêm com o tempo. Tá bom? Irmãos, e é aqui que está o maior teste do amor verdadeiro. É o tempo, o cotidiano, o dia a dia. É o casal passar por isso e terminar, ou, com o passar do tempo, tá assim, mais cuidadoso, mais respeitoso, mais atencioso um com o outro. Isso é o amor evoluindo. Então eu queria ressaltar alguns princípios, irmãos, desse livro. Olha só, eu queria começar com o primeiro princípio, que é o princípio da pureza moral. Pureza moral. Manter a pureza sexual até o casamento é a chave para o estabelecimento de um vigoroso casamento cristão, de um abençoado casamento cristão. Manter a pureza sexual, moral, até o casamento se consumar. Isso é muito importante. Isso é se preparar para uma vida de bênçãos, para as bênçãos do Senhor. O casal se cuidar, isso é fundamental. E é algo hoje que quase ninguém mais liga, quase ninguém mais dá valor. Hoje em dia começam tanto com namoros virtuais, sabe? Aí viram adultérios virtuais, até que se consumam de fato. Pureza sexual, esse é o primeiro princípio que é importante ressaltar. Em vista da grande aceitação por parte da sociedade do comportamento sexual e moral, é de grande importância que o povo santo de Deus renuncie à impureza e faça um renovado esforço para a reconstrução de um compromisso de pureza moral, de pureza sexual na igreja, em casa, no noivado, seja onde for. A igreja precisa dar ênfase nisso. E o casal, em especial, os que estão namorando, que estão esperando o casamento se consumar, tem que zelar com isso com todas as forças. Irmãos, compreendam que os desejos físicos por sua esposa ou por seu esposo é apropriado. Você ter desejos físicos pelo seu namorado é normal, faz parte da sua natureza. Mas nem por isso, mas é o meu desejo de deixar rolar. Não. É normal porque Deus te criou assim. Você desejar, ela te desejar. Mas tem que ser tratado com cuidado. Isso tem que ser tratado com toda a vigilância. Isso que é uma bênção pode se tornar um desastre na sua vida. Cantares 8, verso 4. Como eu disse que eu ia tratar desse versículo mais para frente. Cantares 8, verso 4. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Meu querido irmão, lute contra qualquer envolvimento sexual antes da hora.
Não queira despertar o amor antes da hora, antes do momento. Tem o tempo certo para isso. Tem o tempo certo para despertar o amor. Isso vai trazer prejuízos à realização sexual do casal, no próprio matrimônio. Isso vai comprometer a objetividade necessária, a importância do casal ser, digamos assim, objetivo no namoro e no casamento. Por que objetivo? Porque o casal, se eles não tomarem cuidado de deixar a área sexual predominar antes da hora, despertar o amor antes da hora, eles vão perder o foco do casamento, que é o quê? Glorificar a Deus. O foco de qualquer casamento é a glória de Deus. Mas por que o foco de qualquer casamento é a glória de Deus? Porque o foco de qualquer coisa na vida é a glória de Deus. O foco do seu trabalho é a glória de Deus. O foco de você estar vindo na igreja é a glória de Deus. Ok, o segundo princípio que eu queria enfatizar para os irmãos, tomando como base o livro de Cantares, é o princípio dos bons hábitos. Um casamento bem sucedido, um casamento abençoado, ele é resultado de hábitos disciplinados do casal. Hábitos disciplinados do casal. São hábitos que fortalecem o amor e o compromisso que eles têm um com o outro e com o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, aprendam a cultivar bons hábitos. Tem casal que ainda não aprendeu isso, a cultivar esse bom. Já casou, mas não tem esses bons hábitos. Quais bons hábitos, pastor? Alguns bons hábitos. Orar juntos. Fazer devocional juntos. Cultuar a Deus juntos. Comunicar-se bastante. Fazer refeições juntos, sem TV, sem internet. Compartilhar entre si segredos, sonhos, dificuldades. Tem casais que não têm esses hábitos. E aí a mulher, ela compartilha o segredo delas com quem? Com a amiga. É ou não é? O cara compartilha com quem? Ele vai achar um amigo. Irmãos, o casal tem que adquirir esse hábito, esse bom hábito de compartilhar entre si segredos, sonhos, as suas dificuldades, os seus temores. Isso é saudável para o casal. O bom hábito de planejar juntos. Eu conheço casais que é assim, o marido decide, pega e faz. Dinheiro é meu, faço o que eu quero. Que isso? Dinheiro é meu, faço o que eu quero? É ou não é? Eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro, os dois trabalham. Irmãos, faz sentido isso? Não são uma só carne? O orçamento é dos dois, a dificuldade é dos dois, o aperto vai ser dos dois, o planejamento tem que ser dos dois. Isso é um bom hábito. Irmãos, o mundo tem distorcido a visão bíblica do matrimônio. Todos nós precisamos buscar orientações para esse tema tão importante e, naturalmente, o primeiro lugar que nós devemos buscar é os conselhos da palavra de Deus. O melhor lugar, em primeiro lugar, para buscarmos. Vamos ver alguns bons hábitos também. O capítulo 4, olha só, capítulo 4. Capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavradouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas assem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, cujos broquéis de valorosos soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios.
Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Olha a declaração aqui do amado pela amada. Irmãos, qual bom hábito que eu quero enfatizar aqui? Aprendam a arte perdida do amor verbal. Você pode demonstrar o seu amor através das suas palavras, da forma como você fala com o seu amado, com a sua amada. Isso faz muita diferença. O mau hábito de só falar retrucando, que pega você, só na estupidez, isso esfria o casamento. Isso gela, isso cria uma casca grossa no casamento. Tem casais que eu conheço que é só assim, só se falam na patada, só se falam na grosseria. Não tem mais essa melação aqui que tem aqui, não precisa chegar nesse ponto, mas tem que ter um carinho, né? Um querido, amor, né? Meu anjo, sei lá o que mais, né? Então, tem que ter a linguagem amorosa, aquela linguagem carinhosa. Isso faz parte, tá bom? É um bom hábito para se adquirir. Então, aprendam a dizer palavras de amor que trazem tranquilidade, que trazem segurança, que tragam ao seu amado aquela certeza que você é querido, que ele é querido, que ele é amado, que ele é especial, que ele é único. Ele precisa disso e ela precisa disso também. Outro bom hábito. Vamos para o capítulo 5, verso 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Meus queridos, entenda isso. Tenha sempre na sua mente, no seu, entende assim, que nunca fuja isso. O amor é santo dentro do casamento. E o que é seu é só seu. Você não compartilha com os outros. Eles que se saciam com a esposa deles, com a deles. O que é seu é só seu. Existem segredos, existem coisas que você não compartilha. Existem intimidades que só você, tem jardim que só você pode entrar, mais ninguém. E os outros não tem que saber que flor que tem lá dentro. É só seu, é só sua. Isso é muito precioso. E quem já frequentou chão de fábrica sabe que não existe isso, né? O cara fala da esposa, conta os detalhes que não é para contar. E ela fala gente, não se fala, não se comenta. Isso é uma falta é uma quebra de confiança. O seu jardim é só seu, só você pode entrar. Os outros que se fartam do jardim deles, eles têm deles, eles que se viram. Eles não têm que saber do seu. Tá bom? Você que é meio estranho isso mesmo, que é. Capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 10. Um outro bom hábito. Cantares a partir do capítulo 7, a partir do verso 10. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu te reservei, ó meu amado. Irmãos, olha como que ele começa esse trecho. Vem, ó amado meu, vem. Lembra que eu falei no começo, aquela ansiedade, aquele desejo que a pessoa esteja perto, a companhia da pessoa. Estou enfatizando isso de novo. O casal tem que querer estar junto, tem que querer estar perto, tem que querer a companhia um do outro, tem que ser agradável a companhia um do outro. E tem casal que não consegue, principalmente quando o casal, o foco deles é a relação sexual.
os amassos e as coisas que vão pegando fogo ali, eles acabam não tendo intimidade juntos, intimidade de ideias, intimidade de pensamentos. Então, para eles tanto fez estar perto ou não, porque não tem assunto quando estão juntos. Na verdade, nem tem prazer juntos. Lembra que eu falei que nessa pandemia aumentou o número de separações e divórcios? Casais que não tinha assunto, não tinha conversa, e depois ficando juntos ali o dia inteiro, todo dia, semana por semana, por causa da pandemia, um não suportava mais o outro, um não aguentava mais o outro, não tem paciência com o jeito do outro, porque o cara só consegue conversar com os caras do serviço, a mulher só conseguia conversar com as colegas fofoqueiras e faladoras lá do serviço delas, com o marido não tem diálogo, não tem assunto. Então ele começa com: vem, meu amado, venha, eu quero a sua companhia, eu quero estar perto de você, eu quero estar junto de você, eu quero fazer as coisas com você. Isso é importante, tá bom? Ele diz aqui, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Meus queridos, qual que é o bom hábito que eu quero reforçar aqui? Reserve momentos regulares, momentos periódicos com o seu cônjuge. E isso eu já falei para alguns casais, mas acho que falar com aquele vaso é melhor, é mais frutífero. Tem alguns casais que eu já falei isso. Você precisa ter tempo com o seu cônjuge, precisa sair com ele, com ela. Mas, pastor sabe nada, não é verdade? Momentos regulares, periódicos com o seu cônjuge, para quê? Para revigorar, para renovar, para reabastecer o relacionamento de vocês, sabe? Renovar o romance, o carinho, aquela amizade que tem que ter entre vocês. Isso é importante. Casais, saiam sozinhos, passeiem, namorem. Todo casamento precisa disso. O casal precisa ter um tempo só para ele, Deixa essas bragadas longe, sai, passeia, desfrute do momento um com o outro, sabe? Sem telefone, sem ficar na internet, sem ficar no celular. Esses dias eu falei para os irmãos, antigamente, quando os israelitas iam para Jerusalém, iam lá adorar em Jerusalém, eles iam em caravanas, iam conversando, e era aquela coisa gostosa. Até Jesus uma vez estava na caravana, e quando voltaram, os pais nem se tocaram, Jesus tinha ficado para trás, porque estava numa conversa, numa alegria, eles ali, Cadê? Nem notaram Jesus. Hoje em dia, quando as famílias viajam, como que é? O marido lá, e a esposa no celular, os filhos atrás, cada um mexendo no celular, sem se conversar, não tem mais assunto, não tem mais prazer de estar juntos. Casais, saiam, mas desliga o celular, esquece um pouquinho, passem tempos juntos. Vocês precisam disso. Não é ao ar, precisam. O casal precisa, sabe? O amor, ele é como uma fogueira. Se você não alimentar ali com gravetos, com material, aquele fogo vai apagando. E eu não estou falando do fogo da paixão sexual, que também é importante, mas o fogo do amor em si, sabe? São pequenos gestos, pequenos presentinhos, pequenas situações que você vai acrescentando um gravetinho, um outro ali, isso vai alimentando a chama. Gestos de carinho, gestos de ajuda, sabe? Pequenas coisinhas que fazem com que o seu casamento cresça. E aqui, conselhos, princípio, para casais namorados, tá bom? Primeiro, claro, é o princípio da pureza moral, que eu vou enfatizar, devo enfatizar, porque isso é fundamental para a vida de vocês. Lembrar de usar o namoro proveitosamente. Usar o namoro proveitosamente minimiza a chance de perigos. Um casal que usa o tempo de namoro para só ficar junto, colado, irmãos, usa o tempo de namoro para fazer coisas aproveitáveis, coisas edificantes, construir coisas juntas, fazer projetos juntos, sei lá, mas alguma coisa que não fique só um colado na casa do outro, que daí a tentação sexual vai vir. Vamos facilitar uma hora, sabe, fazer coisas proveitosas. Meus queridos, o namoro, lembrando disso, é um período de conhecimento mútuo.
Não para test drive, né? Para degustação mútua, não. Para se conhecer. Para ver que, olha, com ele mesmo, é com ela mesmo, tá bom? É um período para começar a se preparar para o casamento, para olhar a vida com mais seriedade e responsabilidade, ou seja, para parar de ser criança, para parar de ser menina, de ser moleque, e olhar a vida com mais seriedade e se preparar para assumir a responsabilidade do casamento. Então dedique tempo para identificar desde já possíveis problemas no seu casamento. A gente está namorando e eu percebi que ele é super grosso, super estúpido, super impaciente. Já é hora de você começar a tratar agora, conversar com ele agora, tentar resolver agora, para ver se chega num acordo agora, porque depois que casou já era. Olha, eu percebi que ele é super mulherengo, tal, não sei o que lá. Você está vendo isso no namoro? Então a hora de tratar é agora. É ele a pessoa certa. Eu percebi que ela não quer nem saber de Deus. É só conversa, só para estar comigo na igreja e tal. Se você está percebendo isso agora, então é a hora de tratar agora, antes do casamento. Por isso que eu falei que é período de conhecimento. Irmãos, indo para o final, os verdadeiros segredos do casamento está em Efésios 5. Vamos para lá? Efésios, capítulo 5. Estamos no final da mensagem, tá bom? Efésios 5, vamos ler a partir do verso 22? Vamos, pastor, nós estamos ansiosos por isso, então vamos lá então. Ó, a partir do verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Quem disse isso foi a palavra de Deus. Vou nem tecer comentários. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha o verso 27. Cristo fez tudo isso pela igreja para quê? Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Irmãos, aqui está o princípio fundamental. O casamento existe para a glória de Deus. Você conseguiu enxergar isso? Não, pastor, não consegui enxergar isso. Irmãos, o casamento existe para tipificar o relacionamento de Cristo e a igreja. Aqui sim está claro isso. Aqui sim está mostrando isso. Assim como Cristo amou a igreja, está dizendo aqui. Ele faz essa comparação. Aqui está claro. Lá em Cantares, podemos tirar essa conclusão, essa tipificação. Mas aqui está claro. E o que ele fala de Cristo e a igreja? Eu falo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ele disse, a esposa deve estar sujeita ao seu esposo. Como que a igreja está sujeita a Cristo? De qualquer jeito? Ah, Cristo falou, mas deixa ele falando sozinho assim. Cristo não é o cabeça, não é quem manda? Poxa, pastor, isso é muito machismo. Olha, pense se você quiser, eu estou repetindo, está aqui. Ele diz, assim como Cristo é com a igreja, assim a esposa tem que ser com o seu marido. Nossa, né? Coitado das esposas. É aí que está a parte do marido.
Ele diz que assim como o relacionamento da igreja com Cristo, ele fala do relacionamento de Cristo com a igreja, que é como? Ele fala, olha o que Cristo fez pela igreja. Cristo se deu pela igreja, Cristo se gastou pela igreja, Cristo se sacrificou pela igreja, Cristo se doou pela igreja. Então não é coitado da esposa, ou coitado do esposo. Os dois têm as suas responsabilidades, e as suas responsabilidades são difíceis, são custosas, são caras, são altas demais, é o que ele está dizendo. O esposo espera e precisa do respeito reverente da esposa. E a esposa espera e precisa desse amor sacrificial, desse amor dedicado, desse amor abnegado do seu esposo por ela, a ponto de dar a sua vida por ela se for necessário. Mas hoje em dia não tem mais isso, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Hoje em dia é uns maridos que, se alguém vai bater na esposa dele, ele é o primeiro a morrer. Sabe? É cada um por si, ela que se vire. Mas aqui, ó, é um marido que dá a sua vida, é um marido que defende, é um marido que cuida da honra da esposa, protege ela. Por isso que você não vai sair com essa roupa, não. O cara ninguém vai olhar para suas coisas, para nada seu. Sabe? Ele tem um zelo, um cuidado, não quer nem um homem olhando, pensando, porque um homem sabe o que passa na cabeça de um homem. Ele sabe a imaginação que o homem tem, né? Para esse lixo, o homem tem uma criatividade, não é? Para pensar besteira. Então o cara sabe disso. Ele sabe, essa roupa para você se dá demais, mas eu sei o que o homem pensa. Com essa roupa eu não quero que você vá. Ele cuida do que é seu, ele protege. E Cristo não tem esse mesmo zelo com a sua igreja? Esse cuidado com a sua igreja? O que é bom, que pode prejudicá-la, que pode afastá-la mais dele? Cristo tem. O esposo tem que ter esse cuidado. Não tem que ter. Se a esposa está bem, se a esposa precisa. Mas o camarada está lá, troca o pneu. Quanto custou esse pneu? 1.900. Poxa, né? Pneu não, né? A roda lá, né? Legal. Aí você vai na casa da pessoa, as panelas da esposa, não tem mais o cabo, tudo torta, preta. Fala, caramba, o que é prioridade para esse cara? Não, fala para mim, o que é prioridade para esse cara? É alisar o carro? E a panela da esposa, que ele desfruta disso. O fogão está lá, 5 bocas, 2 funcionam. Mano, mas o carro não está lá, né? Que amor sacrificial é esse? Ele está pensando em si. Irmãos, isso é muito sério. Parece que é assim, nessa área do casamento, na área do trabalho, a pessoa dá tudo de si. A pessoa trabalha doente, a pessoa trabalha com uma perna só, a pessoa trabalha faltando, a pessoa se mata, vai para lá arrastado. Eu cheguei, chefe, né? Vamos perder o emprego. Mas para o casamento, boa carreira. Casamento que é isso. Cobra que tem. Panela é essa, coisa é essa, sabe? É um relaxo. Por que você acha então que a taxa de divórcios entre os crentes está igual do mundo? Porque os crentes não entendem esse versículo. Não entende. A mulher tem raiva de ler aqui, o esposo ser sujeito ao seu marido, mas não entende a obrigação dele, que é ele se sacrificar por ela, dar o melhor para ela. Irmãos, e não passa só isso, o alvo do marido deve ser, acima de tudo, a santificação da sua esposa. Entenda isso. O alvo do marido, acima de tudo, é a santificação da sua esposa. Eu quero que a minha esposa esteja linda. Se eu puder levar ela no melhor cabeleireiro, maquiador e mais não sei o que lá, se eu tiver condição, eu faço. Mas o texto diz que, acima de tudo, o meu alvo, tem que fazer de tudo, assim como Cristo fez para a igreja, para santificar, para apresentá-la diante de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. O meu alvo deve ser que ela chegue mais perto de Deus. Eu tenho que lutar por isso, para ver a minha esposa mais firme, a minha esposa mais bem. Eu tenho que ver a minha esposa louvando, eu tenho que ver a minha esposa participando, eu tenho que ver a minha esposa lendo a Bíblia, eu tenho que vê-la bem com Deus. Esse é o meu maior alvo. Se ela tem a melhor cozinha, se ela tem empregada, se ela tem não sei o que, isso é secundário. O meu alvo como marido, conforme diz aqui, a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que tem a autoridade de Deus, o peso e a glória de Deus, diz aqui,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Esse tem que ser o alvo do marido. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece é que é um marido ignorante, cavalo com a esposa. É um marido que é um casamento que um está tratando o outro com estupidez e grosseria. É um casamento que o marido, que tem isso aí, né? Mas meu carrão está lá, pneu desse tamanho, outro maior, não é? E tal. O cara compra equipamento de pesca lá que, nossa, quanto foi? R$5. E a esposa está lá. O sonho dela é colocar uma cortininha no banheiro, porque não tem, que nem isso o marido compra, né? Nada, zero. Você vira aí, cara, nada que está dizendo aqui o cara está aplicando. Nada, zero. Não tem romance com a esposa, não tem elogio, é só patada, é só tirada. Como que vai manter a chama desse amor? Nunca, zero. Para você que já é casado, para você que namora e para você que pensa se um dia vai casar, lembre disso. Pense nisso. O casamento não é assim de qualquer jeito. O casamento não é levado assim, entendeu? Então o alvo do marido tem que ser a santificação da sua esposa. E a esposa, como fiel ajudadora, tem que ser o quê? Eu quero ver meu marido perto de Deus. Eu quero meu marido mais perto de Deus também. Porque se meu marido está bem, nós estamos bem. Se meu marido está firme, consequentemente nosso lar é abençoado, nós estamos bem. Agora a esposa que vê o marido que quer ir na igreja, ela nem liga. Tá com preguiça, né? Não vou hoje, sabe? Não, como assim você não vai na igreja? Nós precisamos da igreja. Você é o líder do lar. Você tem que ser o primeiro a assumir essa responsabilidade. Deus vai cobrar de você. Se você pisar na bola, a gente não vai ser abençoado. Então é muito sério isso. Mas os casais, irmãos, não vai. Buscar a santificação mútua tem que ser o alvo do marido e da esposa. Eu quero você acima de tudo perto de Deus, bem com Deus. Então esse negócio de racionalizar, justificar, tentar explicar o pecado do seu cônjuge, isso não é amor bíblico. Mas o cônjuge está lá, sabe, está pecando, e o marido tenta disfarçar, tampar. Às vezes o marido é um safado, sem vergonha, e a esposa está lá tentando, não, é que, sabe o que é? É que ele não veio, é que ele não sei o que, é que ele não está bem. Irmãos, não pode fazer isso, porque você tem que lutar contra o pecado do seu esposo, da sua esposa, do seu cônjuge. Senão isso está errado. Eu não posso passar a mão, eu não posso maquiar. Eu tenho que confrontar, porque eu sei que o pecado destrói, e o pecado vai destruir a sua alma, vai destruir o seu caráter. O esposo, a esposa tem que se preocupar com isso. Ele não pode ver a esposa agindo com falsidade, o que ela faz. Ele tem que, não, pera, isso não pode, não dá certo, isso vai te destruir. Ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que buscar acima de tudo a santidade da esposa. O esposo tem que lutar para ver a sua esposa firme com Deus, servindo a Deus, e vice-versa. Acima de tudo. O cônjuge que realmente ama irá confrontar e combater a todo custo o pecado na vida do cônjuge amado. Assim como você faria se o seu cônjuge tiver uma doença terminal. Você vai se sacrificar para pagar um melhor médico, para fazer um tratamento, quimioterapia e mais não sei o que lá que tem. Você vai levar, vai trazer todo aquele cuidado, aquela preocupação com a saúde, não é? Para vê-la bem, para ver o bem. Sabe esse cuidado? Tem que ser na área espiritual também, essa mesma luta. Isso é prova de amor verdadeiro. Romancezinho, todas essas coisas são secundárias. O presentão, olha que ele me deu de aniversário, um celular, sei lá o que, não sei o que lá, blá blá blá. Pois é, mas isso não é prova de amor verdadeiro. A prova é o quanto ele está orando por você. A prova é o quanto ele está preocupado com a sua espiritualidade. O zelo que ele tem de te ver na casa de Deus. Isso é prova verdadeira de amor.
Porque ele entendeu que o melhor lugar para você estar é na presença do Salvador. Ele te ama. Ele te ama tanto, mas tanto, que se for necessário ele se afasta para você estar mais perto do Salvador. Isso é amor. Então, meus irmãos, por fim, né? Acabei. Hoje de manhã eu falei sobre acolher a palavra. Lembra? Acolher a palavra. Pegar a palavra. Hospedar a palavra em seu coração. Fazer morada no seu coração. Falei que a palavra de Deus tem peso, tem glória, tem autoridade. Nós lemos que toda a Escritura é útil. Toda. Inclusive aqui, o livro de Cantares. Eu pergunto para você, o que você vai fazer com a palavra que foi pregada hoje? Ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça. O que Deus fez na sua vida hoje? Te corrigiu? Te ensinou? Te repreendeu? O que Ele fez? Seja o que for que Ele fez, como você vai lidar com isso? Vai acolher? Vai dar a devida reverência à palavra de Deus? Você vai fazer assim, eu vou guardar ela. Eu vou armazenar essa palavra aqui para um dia, uma hora. Sabe aquele livro que você ganha, que você não sabe se você vai ler, né? Você pega e põe aqui, uma hora, uma férias, eu pego esse livro, e aí um horário aí. O que você vai fazer com a palavra de Deus? Vai deixá-la de canto para um dia, um momento, uma hora, que talvez seja tarde demais para o seu casamento? Ou você vai levar isso a sério hoje? Começando por hoje. Porque é assim que Deus quer ser obedecido. Começando por hoje. Começando quando você chegar na sua casa ou no caminho. Pondo em prática o que você aprendeu. É assim que Deus quer ser obedecido. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos repreende, o Senhor nos corrige, o Senhor nos educa na justiça, pela Tua Santa Palavra. Agradecemos ao Senhor de verdade, porque não tem prova de amor tão grande quanto esta, Senhor. Esse cuidado que o Senhor tem com a nossa vida espiritual, com o nosso desenvolvimento espiritual, como o Senhor é bom. Como o Senhor é paciente em nos corrigir e nos ensinar. Que possamos, Senhor, ter a humildade de acatar a palavra do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.